Deus abençoe a todos de maneira abundante, em o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos Deus abençoe, você deve receber isso, você deve dizer amém, porque nós estamos passando para vocês aquilo que Deus nos deu. Claro, os que não creem ficam de fora, mas os que creem, esses são bem-aventurados, porque recebem, dizem amém e recebem. E eu queria falar com vocês que creem, que você, por exemplo, está me ouvindo nesse momento e a sua vida está toda embaralhada, toda confusa. A vida sentimental é um caos. Você já tentou com um, tentou com outro, tentou com outro, e você já vem tentando isso há vários anos. E sempre vem fracassando na sua vida sentimental. Olha, é gente que não acaba mais, que é fracassada na vida sentimental. E o pior não é o fracasso que a pessoa tem na vida sentimental. O pior são as gerações que nascem desse fracasso. Por exemplo, você tem um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa e esse relacionamento é fracassado. O que acontece? Ele é fracassado, mas ele deixa um lastro. Ele deixa uma criança ou duas crianças. E depois você tenta novamente com outra pessoa e outra vez nasce uma outra criança. Cada vez que você se relaciona tentando a felicidade na vida sentimental, é uma criança que nasce. E essas crianças, essa corrente de crianças que vai nascendo, essas crianças vão ser o futuro, vão ser o país amanhã. E, obviamente, você acha o que vai acontecer com essas crianças. O que você acha que vai acontecer? Você acha que elas serão bem-sucedidas? Você acha que essas crianças vão ter sorte, como diz o ditado popular? Vai ter sorte na vida? O destino dela vai ser bom? Não, minha amiga, meu amigo. Não vai mesmo. Sabe por que não vai? Porque as drogas estão aí levando as crianças sofridas a usarem-na. Por quê? Porque uma criança que não tem pai, tem mãe, mas não tem pai, ou tem pai, mas não tem mãe, uma criança que se vê num lar dividido, ela é dividida, ela fica dividida, ela fica entre o pai e a mãe. E, obviamente, se ela conhece o pai, então um pedaço vai com o pai. Se ela conhece a mãe, um pedaço vai com a mãe. Mas se ela conhece só um, então o referencial dela vai ser aquele um, seja o pai, seja a mãe. E o que vai acontecer? Se o pai ou a mãe não vai bem no seu relacionamento sentimental, tentando outros relacionamentos, aquela criança vai crescer traumatizada. Exatamente isso, traumatizada. E se a droga aparece na frente dela, para ela fugir da realidade, ela vai usá-la. Ela vai usar a droga, por quê? Porque ela quer fugir da realidade. E eu me lembro, eu quero dizer para você que eu também já fui criança. E eu me lembro quando eu era criança, quando eu voltava da escola, a primeira coisa que eu fazia era procurar pela mamãe. Cadê a mamãe? Se ela não estivesse em casa, eu ficava triste. Onde foi a mamãe? E hoje é interessante, quando eu chego em casa, eu procuro pela Esther. Eu procuro a Esther. Cadê a Esther? Onde é que ela foi? Imediatamente. Quer dizer, a nossa natureza, a natureza humana, já é dotada desse, como se diz, desse relacionamento filho-pai, filho-mãe. E não tem como mudar isso. Quando não há esse relacionamento, então vem o caos. E aí nós temos a razão do porquê a violência nas nossas cidades.
Nós vemos aí os filhos matando pais, pais matando os filhos, filhos nas drogas. Por quê? Porque o casamento não foi adequado, não foi ajustado. E o que Deus fala a respeito disso? O que Deus fala? O que você acha que Deus fala? E ele fala diretamente sobre o assunto? Fala assim, olha só, lá em Isaías, no capítulo 51, versículo 2, Deus fala assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ele era único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Então, minha amiga e meu amigo, o que você tem que fazer para reparar essa situação, para mudar essa situação? Você tem que seguir os passos de Abraão. Você tem que seguir o exemplo de Abraão. Talvez você seja aquela criatura que não tem pai, não tem mãe, você é uma pessoa só neste mundo e você não tem um referencial. Você tem sim, você tem. Você tem Abraão, você tem a Sara, o casal perfeito, o casal que Deus usou para gerar uma nação, para gerar um reino, para gerar milhões e bilhões de seres humanos. Você sabia que a maioria das pessoas no mundo hoje são descendentes de Abraão e Sara? Você sabia disso? Pois é. Por quê? Porque Deus os abençoou. E como que foi a bênção de Abraão? Abraão foi um homem obediente a Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. Essa obediência à palavra de Deus é que se chama de fé. Muita gente diz assim: eu queria ter a fé do bispo, eu queria ter a fé do pastor. Você tem a fé. É só você colocar em prática. Qual é a fé? A fé é a obediência à palavra de Deus. Eu faço de Abraão meu referencial. Eu olho para Abraão e eu me sinto assim muito identificado com ele. Por quê? Porque Abraão, apesar dele não ter feito milagres, apesar dele não ter feito maravilhas, mas ele foi o homem mais fervoroso em toda a Bíblia. Ele foi um homem de fé, porque ele obedecia à voz de Deus. E você que quer constituir família, você está me ouvindo nesse momento, quer constituir família, então você tem que colocar isso como princípio da sua vida. Você é solteira, solteiro, ou divorciado, ou você está separado, você está sozinho e quer constituir família. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar uma pessoa da mesma fé que você tem. E não serve nem a fé evangélica, não vai atrás disso não, que vai dar errado. Mesmo dentro da Igreja Universal, por exemplo, se você for procurar uma pessoa dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, você tem que colocar lupa para ver se realmente ajusta com você. Porque não quer dizer que você seja da mesma igreja que ela ou ele que vai dar certo. Não quer dizer que você seja batizado com o Espírito Santo e ela também que vai dar certo. Não vai mesmo. Não vai. Pode ser que dê. Mas não significa que as duas pessoas têm o Espírito Santo, as duas vão dar certo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tive essa experiência. Eu fiquei noivo de uma moça e ela tinha o Espírito Santo. E eu tinha o Espírito Santo. Mas eu vi que não dava certo. E, além do que, se você fizer imaginar agora, por exemplo, a pessoa, o rapaz, ele tem 30 anos. E ele é batizado com o Espírito Santo. E ela tem 60 anos e é batizada com o Espírito Santo. Eu pergunto a você, vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Os dois têm o mesmo Espírito. Você acha que vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não vai.
Não vai. E vice-versa. Mesma coisa. Então, minha amiga, meu amigo, a gente tem que ver, avaliar, a gente tem que pesar, a gente tem que verificar, conferir se realmente aquela pessoa se ajusta com você, mais ou menos os mesmos costumes, mais ou menos a mesma fé, o mesmo propósito. Não é suficiente que os dois sejam batizados com o Espírito Santo. Não, é preciso mais. Além disso, isso é muito importante, mas não é só isso. Você tem que avaliar. Então, só o Espírito de Deus para nos guiar a pessoa certa. Somente o Espírito de Deus e mais ninguém. Porque quando o Espírito Santo guia a um casamento, quando ele traz uma pessoa certa para a gente, como foi o caso de Abraão e Sara, não há dúvida. Ele não deixa dúvida. Nenhuma dúvida. Há segurança, a certeza, a convicção. Até porque as duas pessoas se encaixam direitinho. Não tem nada desse negócio de uma ter o dobro da idade da outra. Não tem nada desse negócio daquelas pessoas terem diferenças. Não, elas se ajustam adequadamente. Por quê? Porque foram pessoas que Deus trouxe uma para a outra. É assim que acontece. É assim que tem que acontecer. Então, o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, ele dirige, ele orienta, ele fala, ele ensina. Por exemplo, agora, Deus fala, olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Então, você tem que colocar a sua vida de acordo com o que era Abraão. Abraão era um homem obediente. Aliás, o nome dele devia ser Abraão Obediente, porque ele era um homem de obediência. E isso que se chama fé. Fé não é nada mais, nada menos do que você obedecer, seguir, praticar a palavra de Deus. E é isso que tem que acontecer. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ser abençoada na sua vida sentimental, na sua vida material, em todos os sentidos, se você quer ter uma família, eu sei que você quer, então você seja obediente, porque o Espírito Santo vai falar com você. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para vocês. Nós temos na Igreja Universal muitas reuniões. Mas nós temos dois tipos de reuniões. O primeiro tipo de reunião é a busca e recebimento do Espírito de Deus. Então, todos os domingos, bem como às quartas-feiras, nós temos essas reuniões de busca do Espírito Santo. Quando as pessoas entregam os seus corpos, entregam suas vidas, sua matéria, para receber
o Espírito Santo? O Espírito Santo quer incorporar em você, para que você tenha uma vida plena de comunhão com Ele, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida de comunhão íntima com Deus. Ora, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente recebe o tudo de Deus. Então nós temos essas reuniões especiais para quem quer receber o Espírito Santo. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus está pronto para saciar a sua sede, a sede do seu espírito, para que você seja saciada. Agora, nós temos outras reuniões, outro tipo de reunião, que é as conquistas. Por exemplo, às segundas-feiras nós temos a conquista econômica. É um direito dos filhos de Deus comer do bom e do melhor e viver uma vida regalada neste mundo. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, às segundas-feiras, nós temos aquela reunião, ou aquelas reuniões de conquistas econômicas. Você não deve ter medo de querer ficar rico. Você não deve, de forma nenhuma, querer manter a sua pobreza, porque Deus criou todas as coisas para os seus filhos. Então, às segundas-feiras, nós temos reuniões especiais para quem tem fé para ser um empresário bem-sucedido, tem fé para conquistar mundos e fundos. Você sabe, Paulo fala, cada um tem a sua própria fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, e há quem tenha fé para comer os dois. Então, cada um tem a sua própria fé, mas cada um tem que ter a sua fé bem definida, para que não venha deixar a dúvida, impedir, emperrar a sua fé. Então, nós temos, durante a semana, reuniões para as pessoas resolverem os seus problemas pessoais. Mas, aos domingos e às quartas-feiras, as reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus são dedicadas às pessoas que têm sede do Espírito Santo. Não há nada mais precioso, mais glorioso, não há nada mais rico do que o Espírito de Deus. Se eu estou vivo e se eu conquistei alguma coisa nesse mundo, eu devo ao Espírito Santo. Se eu enfrentei lutas e tenho enfrentado lutas e tenho sobressaído, se eu tenho vencido os meus problemas pessoais, se eu tenho vencido os meus adversários, aqueles que me odeiam, é porque o Espírito de Deus está sobre mim, ou tem estado comigo. Então, o Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. E você que deseja recebê-lo, neste domingo, 6 da manhã, 10 da manhã e também ao cair da tarde, 6 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 605. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.